Você já sentiu que quanto mais você lê e se aprofunda, mais as conversas ao seu redor ficam sem sentido? Você termina um livro magnífico, você fecha a capa, você olha para o lado e você não tem ninguém que entenda o que acabou de acontecer dentro de você. Recentemente, relendo uma entrevista com a Clarice Lispector e o Nelson Rodrigues, ele disse algo que me fez parar e eu queria compartilhar com vocês. Ele falava de solidão, ele falava de ausência, ele falava da incapacidade de ser compreendido por quem ele era. E aí, Nelson e Clarice Lispector, que inclusive eu li junto recentemente com os meus alunos no Clube do Livro Linhagens, sabiam que a literatura pode até espelhar a nossa alma, mas às vezes é o único espelho que a gente tem. A gente não consegue mais ser espelhado por nada a não ser os livros. E é a partir daqui que eu quero compartilhar com você essa leitura dessa entrevista que é curtíssima, mas eu penso que você vai sair outro depois desse vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu vou compartilhar aqui com você, tirei foto da... Lembrando que o livro é esse, Clarice Lispector, Entrevista, da editora Rocco, certo? Vou colocar aqui na descrição do vídeo para você comprar, caso você queira. Se você comprar no meu link, você não paga mais nada por isso, e a gente ganha uma comissão aqui. Vamos lá. Eu prometo que não vai ser chato, porque eu vou ler e vou comentar. Então, não vai ser só leitura fria, não. Avisei a Nelson Rodrigues que desejava... Não, vamos do título, né? Título é Nelson Rodrigues, entre aspas para o Nelson, eu me considero um fracasso. E aí tem a cabeça ali da entrevista. Avisei a Nelson Rodrigues que desejava uma entrevista diferente. É um homem tão cheio de facetas e lhe pedi apenas uma, a da verdade. Ele aceitou e cumpriu. Clarice, você é de esquerda? Você é de esquerda ou de direita? Nelson, eu me recuso absolutamente a ser de esquerda ou de direita. Eu sou um sujeito que defende ferozmente a sua solidão. Cheguei a essa atitude diante de duas coisas, lendo 2 volumes sobre a guerra civil na história. Verifiquei então o óbvio ululante. De parte a parte, todos eram canalhas. Rigorosamente todos. Eu não quero ser nem canalha de esquerda, nem canalha de direita. Boa, excelente resposta, né? No sentido assim, olha, o meu intuito é não ser canalha. E ser de direita ou de esquerda não me ajudará nesse intuito, porque haverá canalhas dos dois lados. Portanto, se o meu intuito é não ser um canalha, e aqui ele revela a perspectiva rodriguiana, que é eminentemente moral e não política, né? Ele está preocupado com a moralidade, com o dia a dia, com a conduta do dia a dia. Fala assim, olha, não me interessa política, me interessa cuidar da minha moralidade. E aí a Clarice pergunta, Nelson, você se referiu à solidão e você se sente um homem só? E o Nelson responde, do ponto de vista amoroso, eu encontrei Lúcia. E é preciso especificar. A perfeita solidão exige uma companhia ideal. Olha que interessante. Parece paradoxal. Como é que a solidão, que é usualmente algo que remete a não ter companhia, se ela for a solidão ideal, ela precisa de companhia ideal, né? Vamos ver. Aí a Clarice fala, Nelson, isso é tão verdadeiro. E o Nelson responde, mas diante do resto do mundo, eu sou um homem maravilhosamente só. Uma vez fiquei gravemente doente para morrer. Recebi em 3 meses de agonia 3 visitas, uma por mês, né? E note-se que minha doença foi promovida em primeiras páginas, ou seja, saiu no jornal.
Aí eu sofri na carne e na alma esta verdade intolerável: o amigo não existe. Ele está se queixando aqui de uma coisa real que aconteceu com ele, ou seja, todo mundo sabia que ele estava doente e internado, e onde, porque saiu no jornal, ele recebeu em 3 meses 3 visitas, o que significa que não tinha tantos amigos assim. E a Clarice fala: Nelson, como consequência de meu incêndio, passei quase 3 meses no hospital e recebia visitas até de estranhos. Eu não sou simpática, mas o que é que eu dei aos outros para que viessem me fazer companhia? Não acredito que não se tem amigos, é que são raros. E o Nelson: ou eu dou muito pouco aos outros, ou eu dou muito pouco. Não, vou ler aqui errado. Ou eu dou muito pouco, ou os outros não aceitam o que eu tenho para dar. Porque a Clarice levantou a bola de que se as pessoas querem me ver é porque eu dou alguma coisa para elas, mas eu não sei o que que eu dou. E a Clarice volta a falar: mas você tem sucesso real. E sucesso vem quando se dá alguma coisa aos outros. Você dá. E o Nelson: eu tenho o que eu chamaria de amigos desconhecidos. São sujeitos que eu nunca vi e cruzam comigo numa esquina, numa retreta, num velório. Certa vez, fui a uma capelinha ver um colega morto. Eram 2 horas da manhã. Uma mocinha saiu do velório ao lado com um caderninho na mão. Fez uma mesura para mim e disse: quero ter a honra de apertar a mão do autor de A Vida Como Ela É. E me pediu o autógrafo. Eu senti que estava vivendo um momento da pobre ternura humana. Eis o que eu queria dizer: o amigo possível e certo é o desconhecido com quem, vamos para a próxima aqui, com quem cruzamos por um instante e nunca mais. A esse podemos amar, e por esse podemos ser amados. O trágico na amizade é o dilacerado abismo da convivência. Ou seja, a amizade possível é apenas pontual. Quando você começa a conviver com alguém, fica mais difícil de sustentar a amizade. Concorda ou discorda? Coloca aqui nos comentários. E a Clarice volta: mas Hélio Pellegrino é seu amigo e Otto Lara Rezende é seu amigo. E o Nelson responde: não, eu é que sou amigo de ambos. É possível que um de nós ame alguém. O difícil, não quero dizer impossível, é que esse alguém nos ame de volta. Hoje, antes de vir à sua casa, almocei com Hélio Pellegrino, como faço todos os sábados. Por causa de uma opinião minha, ele, com sua cálida e bela voz de barítono de igreja, dizia para mim: é mentira, é mentira. Nunca me ocorrera, nesta encarnação ou em vidas passadas, chamá-lo de mentiroso. Naquele momento, ele pôs entre nós a mais desesperada e radical solidão da Terra. Tal agressividade não devia existir na história da amizade. Cabe então a pergunta: e por quê? Resposta: é impraticável a discussão política nobre. Sempre que pensa politicamente, o sujeito se desumaniza e desumaniza os problemas. E o Otto nunca me deu um telefonema. Estou dizendo isso com a maior, a mais honrada, a mais inconsolável amargura. Olha que interessante. O Hélio Pellegrino, numa discussão política, o acusou de mentiroso, o que para ele o ofendeu profundamente, porque foi uma ofensa moral. E o Nelson, nós já vimos, está mais preocupado com essa dimensão da moralidade do que da política. E ele valoriza o contato, a manutenção da amizade, coisa que o Otto Lara Rezende não. E a Clarice volta: você fala em encarnação e em vidas passadas. Você é esotérico? Acredita em reencarnação? Ao que o Nelson responde: eu sou apenas cristão. Se é que eu sou. A única coisa que me mantém de pé é a certeza da alma imortal. Eu me recuso a reduzir o ser humano à melancolia do cachorro atropelado.
Olha essa expressão. Que pulhas seríamos se morrêssemos com a morte? E a Clarice volta. Mas aonde vai a nossa alma depois de mortos? E Nelson? Aí está o mistério. E o mistério não impede, evidentemente, que a alma seja imortal. E Clarice volta. Nelson, em quantos empregos você trabalha escrevendo? Nelson responde. Eu tenho 3 colunas diárias obrigatórias. Escrevo muito mais para atender a pedidos insuportáveis. Tenho 2 crônicas no Globo, As Confissões e Chuteiras Imortais. No Jornal dos Esportes faço também uma crônica de futebol. Ele vai dizer a rotina dele insana, que muitas vezes a gente acha que os artistas não têm, né? Eles só criam e criam e criam, mas na verdade grande parte dos artistas, a Clarice inclusive, tem que sobreviver. E para sobreviver eles fazem coisas que eles não queriam fazer, assim como todos nós. E aí ela pergunta, você está preparando algum romance ou peça de teatro? E ele, eu tenho 1000 projetos romanescos e teatrais, mas não tenho tempo físico para realizá-los. Olha a reclamação do tempo aí. E ela volta, você se considera artisticamente um homem realizado? E ele, não. Eu me considero inversamente um fracassado. Não me realizei e nem acho que alguém se realize. Olhei para você que quer o sucesso. Talvez o autor mais consagrado do teatro brasileiro se considerava um fracassado. O único sujeito realizado é o Napoleão de Hospício, que não tem Waterloo nem Santa Helena. O Napoleão de Hospício era um dos personagens recorrentes do Nelson. Napoleão de Hospício é clássico, né, no imaginário também. É o louco clássico, né? É o louco que está lá internado e acha que é Napoleão. Por que ele é realizado? Porque ele perdeu o nexo com a realidade. É essa toda a comparação aqui. Só quem perdeu o nexo com a realidade é que é realizado. Por quê? Porque ele não tem nem Santa Fé, nem Waterloo, ou seja, ele não foi derrotado, né? Ele não foi derrotado. Por isso que ele é realizado. E a Clarice volta, Nelson, qual é a coisa mais importante do mundo? E o Nelson responde, é o amor. E qual é a coisa mais importante para uma pessoa como indivíduo? E o Nelson responde, é a solidão. E a última, o que é o amor, Nelson? E o Nelson fala, eu sou um romântico num sentido quase caricatural. Acho que todo amor é eterno e se acaba, não era amor. Para mim, o amor continua além da vida e além da morte. Digo isso e sinto que se insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível, mas vivo a confessar que o ridículo é uma das minhas dimensões mais válidas. Nelson, você tem dado muitas entrevistas. Todas elas se parecem com essa? Não. Eu estou fazendo um esforço, um abnegado esforço, para não trapacear nem com você, nem com o leitor. É preciso dizer que durante a entrevista toda, e aqui a Clarice falando, ele não sorriu nenhuma vez. Com a verdade grave, não se sorri. Mas Nelson não tinha dito o que queria quanto à pergunta o que é o amor. Voltemos, pois, a ele. E aí, Nelson? Não estou me referindo ao sexo. O sexo sem amor é uma cristalina indignidade. Sempre que o homem ou a mulher deseja sem amor, se torna abjeto. Uma mulher não tem o direito de se despir sem amor. Mesmo o biquíni, mesmo o decote, e repito, nenhuma forma de impudor é lícita se a criatura não ama. Se a criatura não ama, não pode usar biquíni, ou usar certos decotes ou qualquer outra forma de impudor. E Clarice, você é um homem de sucesso. Até que ponto o sucesso interfere na sua vida pessoal? E Nelson, não interfere. Justamente porque eu e Lúcia fundamos nossa solidão. Clarice, você gostou de me dar essa entrevista? Nelson, gostei profundamente. O que conta na vida são os momentos confessionais. A solidão rodriguiana é a solidão a dois. Não é a solidão sozinho. Você precisa achar um polo de intimidade que inaugure uma esfera que é só de vocês.
para o Nelson. Que proteja vocês do mundo. Essa é a grande lição aqui. E geralmente, o que me levou à reflexão dessa entrevista foi o seguinte: a gente tenta resolver essa ausência de conectividade com os outros quando a gente tem essa conexão com os livros, comprando mais um livro. A gente busca esse antídoto, esse remédio para esse problema de falta de conexão no papel. Mas a armadilha é a seguinte: você sabe que, do ponto de vista evolutivo, nós não evoluímos para ficarmos sozinhos. Nós evoluímos para contar histórias ao redor de fogueiras. É para isso que o nosso cérebro, biologicamente, evoluiu. Portanto, evitar o convívio é ir contra a nossa biologia mais profunda. Quando nós nos fechamos nos nossos livros para fugir da pretensa superficialidade das pessoas, nós estamos criando um santuário nosso, mas que também é uma prisão. É uma prisão. O Nelson se queixa disso aqui. Ele se orgulha de ter a solidão com a Lúcia, mas se queixa de não ter amizades. A segunda coisa que me levou a refletir foi que o perigo não é estar sozinho. O perigo é quando você desiste de ser compreendido. Quando você conversa e a conversa que realmente conecta só é uma lembrança vaga do que costumava acontecer. E quando você desiste de buscar conexão, esse é o perigo. Porque você vai se fechando cada vez mais em você mesmo e a melancolia vai se cultivando. A amargura, o ressentimento. No nosso Clube do Linhagens, Clube do Livro, que não está com inscrições abertas agora, a gente leu a Clarice. E a gente viu isso com a Clarice. A gente está lendo o Nelson agora, em 2026. A gente está vendo isso também. A Clarice dizia: eu me sinto mais íntima dos meus leitores do que de certos amigos, porque eu me abro com os meus leitores nos meus textos e com os meus amigos eu não faço isso. Isso é belo e triste ao mesmo tempo. É belo para nós, leitores, mas é triste para ela, Clarice, que não conseguia conectividade física, que é tão importante, com os amigos que ela tinha ali ao redor. Acho que uma boa reflexão é: a gente já desistiu dessas conexões ou não desistiu? Como Nelson, como Clarice, muitas vezes. Queria compartilhar com vocês essa entrevista que eu achei maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.